Você já deve ter ouvido falar da Carta pela Democracia, aquela assinada por mais de 700 mil pessoas. Aquela que deixou o Bolsonaro pistola. Talvez você não conheça o conteúdo da carta, mas a gente está aqui para dar um jeito nisso. Carta pela Democracia, iniciativa de ex-alunos da Universidade de São Paulo, assinada por 3 mil notáveis inicialmente, posteriormente aberta ao público. Já são lá bem mais, nessas alturas, de 700 mil assinaturas. Esse número deve estar bem desatualizado. A última vez que eu vi foi anteontem, está crescendo rápido. Enfim, como é que o Bolsonaro reagiu? Rapidamente aqui, Ana. Reagiu rasgando assim mesmo. Vamos lá. Quem é democrata não precisa assinar cartinha, não, diz Bolsonaro a banqueiros na Febraban. Lógico. O presidente afirmou que não vai assinar carta, surpreendendo 0 pessoas. Banqueiros assinaram como pessoas físicas a Carta da Democracia da USP e a Febraban assinou a Carta da Fiesp em apoio à democracia. Olha lá. Muito bem, entendeu aí, né? O Bolsonaro foi lá na Febraban, que representa os bancos, e falou na cara dos banqueiros que assinaram: quem é democrata não precisa assinar cartinha. Então, o que ele disse ali basicamente foi um oê, 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 eu sou mais democrata que você. E é mais uma mentira. Ana, artistas gravaram um vídeo em que há ali uma leitura da Carta pela Democracia. Opa, conteúdo bom, para a gente ver aqui qual é o conteúdo dessa carta, porque aí aparece ali uma Fernanda Montenegro e tal, já dá uma animada, né? Olha lá. Ó. Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do 60º de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Saca o combo. Porra, Antônio Pitanga depois da Anitta. O estabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, reestabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo. Tá bonito, Fábio Assunção, hein? Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transições republicanas de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu. Mas muito ainda há de ser feito. Vivemos num país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos, visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos.
Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados. Eu não me conformo que esse homem tem 80 anos. Não me conformo. A lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia, a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior: a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros em 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente de preferência eleitoral e partidária de cada um, clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. Agora é só aguardar o react do Bolsonaro. Só aguardar o react do Bolsonaro. Vai ser bem melhor que o ele original. Vai ser... Ele que chamou de cartinha, reclamou, disse que tinha orientação partidária, etc. e tal. Mas tá aí, Ana, superprodução, hein? De alguma maneira, a mensagem que me passa é sobre a gravidade do momento, sacou? De ter que ter um texto desse lido, entendeu? Por toda essa gente, com toda essa audiência, puta que pariu, isso sinaliza para mim que o momento é grave. Mas eu já sabia disso. Tem algumas coisas aí para dizer a respeito, né, da carta e do vídeo também, né? Acho que vou começar pelo vídeo. Acho muito interessante, né? O Douglas está apontando aqui no chat exatamente isso, resgatou o hino, né? Então, resgata alguns dos símbolos nacionais que foram sequestrados pela direita bublebe aí, né? E não apenas o hino, mas as cores também, né? Remetendo de leve, mas sem aquele exagero, né? Do olhinho com a bandeira do Brasil, enfim, sem aquele exagero bolsonarista, assim. Acho interessante isso. Dá para ver assim que houve essa intenção de manter os símbolos, mas sem carregar muito. Acho interessante. Também acho interessante que eu consigo ouvir na minha cabeça já a reação, não apenas a do Bolsonaro, né? Que é óbvio, né? Vai se fazer de... ele ainda quer aparecer de defensor da democracia. Tá bom, né? Mandando fechar o STF, enfim, questionando eleições. Todo mundo acredita, Bolsonaro. Mas consigo ouvir também os clássicos, né? Isso aí... tinha um comentário muito legal no chat, deixei passar. Que era bem nesse tom. Isso aí é artista que ganha dinheiro da Lei Rouanet. Eles querem que a mamata retorne, enfim.